Então vamos lá, Xisté, vamos comentar aqui esse post que saiu lá na Shopify falando sobre as principais categorias de compra online por receita. Claro que são dados globais, né? Então a gente tá vendo aqui, ó, que em 2024, né, as categorias do e-commerce mundialmente populares foram moda em primeiro lugar com 770, quase 771 bilhões de dólares Uhum. transacionados em moda. Cara, muito interessante, né? Porque moda é um preço muito volátil, né? Pode ser muito barato, pode ser muito, muito caro. Então é algo que eu acho que é o mercado mais comum, inclusive, né? Se eu tivesse que dizer qual que é o nicho que mais existe e-commerces por aí, né? Diferentes, eu diria que é o de moda. E é engraçado que é o de moda, que é o que tem a maior barreira no digital, né? Que as pessoas falam, ah, mas como é que eu vou comprar uma roupa se eu não Uhum. experimento? Então, isso já quebra. Então, Muito interessante. globalmente, o que mais vende é o que você mais tem experiência física. Você não tem um provador. Então, Uhum. você tem que conseguir vender o seu produto de uma maneira ou troca, cancelamento, devolução. Você dá essas opções, faz com que a pessoa se sinta confortável para comprar. Mas é engraçado ele ser o maior, porque ele, em teoria, é um bem que você precisa experimentar. É um bem que cada corpo é de um jeito, cada forma de cada estilista também é de um jeito, então não tem, por mais que você tenha a medida certinha, é um produto difícil de vender. E se é o produto que mais vende, é porque é sinal que o mundo digital está abarcando o comportamento físico, né? Também a moda é o que mais vende no mundo físico. Mas você não precisa de toda aquela infraestrutura que você precisa ter no mundo físico. Então é engraçado, e a gente até estava falando antes disso, né? Moda é o primeiro mercado global, né? Revolução Industrial é a indústria tecelã. Então, o primeiro mercado global que se cria é na indústria da moda. A moda ela se renova a cada ano, que é para mudar comportamentos e culturas. Eu até estava discutindo com o Kevin. O Kevin falou: moda é um item essencial. Eu falei: não, moda é o primeiro item desnecessário que a gente Uhum. cria na nossa cartela de consumo. Você não precisa ficar comprando roupa todo mês. Se bobear, dependendo da qualidade do tecido, você pode comprar uma roupa e durar mais de 10, 20, 30 Sim. anos. Ela não é um bem de consumo que Mas você precisa dura ter. pouco. Esse era o Você ponto. precisa, Você precisa ter, você né? precisa Na ter. sociedade que a Hum, gente vive, você não pode andar pelado por Com aí. certeza, a tentativa de atentar ao pudor, né? Mas você precisa ter, então, algum momento na sua vida você vai ter. Só que não necessariamente você precisa comprar Sim. moda. Você poderia comprar o tecido e fazer a sua roupa. Até por isso que me surpreende, né, em estar em primeiro, porque em teoria é algo que você precisa comprar para se vestir e uma vez que você tem, você só vai recomprar quando eh, precisar novamente, né? Quando a que Uhum. você tem já não serve mais, enfim. Só que a gente tá vendo aqui que transacionou 770 bilhões, é a que mais transacionou. E o que que eu trago para isso também? Primeiro, que tem muita parte de moda premium, mas eu diria que a moda premium deve representar, sei lá, 10, 20% no máximo desses 770 bilhões. Uhum. Né? A maior parte está em pessoas que estão comprando é, ou aquelas coisas muito baratinhas, né? Que hoje você compra na Shein, na Shopee, enfim, que isso deixou muito mais barato a venda, né, de produtos de moda, inclusive por isso que muita gente está reclamando, enfim. Tem e-commerce que são brechó também, você pode transformar um brechó Uhum. em um e-commerce, então você entra nessa parte aí também. E entra também uma coisa que está muito em alta, né, ultimamente, que são as roupas tech, né? Aquelas roupas Ah, que não sim. amassam, que não tem cheiro, Insider, não sei o quê. Inverse, sei lá o nome das Exato. usem da vida. E o que que é legal? Essas marcas, moda eu acho que é um dos que mais, os tipos de e-commerce que mais se desenvolvem rápido, né? Primeiro pelo que você comentou, eles têm muito problema, sabe? Tipo, como é que eu vou passar a sensação para o meu Uhum. cliente de como é o tecido, como é que ele vai vestir para saber se serve para ele, se funciona para ele. Então, eles estão resolvendo esse problema o dia inteiro, então eles evoluem muito rápido nessas soluções. Tanto que tem o provador virtual, tem várias soluções que eles criaram, trouxeram para o e-commerce, a gente usa para outros nichos também, mas vieram de e-commerce de moda. E uma coisa muito interessante no e-commerce de moda que eu vi recentemente, que não sei se foi inventado em e-commerce de moda ou se foi inventado nos produtos de maquiagem, essas coisas, né? Que é a questão de vender algo sensorial, né? O Uhum. que que seria vender algo sensorial? Eu vi, acho que era da Insider, inclusive, tinha uma foto que era do cara com a cueca da Insider, do lado de vários blocos de gelo. Aquilo transmite, tipo, opa, essa peça é fresquinha, sabe? Essa Uhum. peça é não sei o quê. Então, você vê como eles estão sempre atrás de buscar soluções para resolver esse principal problema dele, que é a pessoa não conseguir experimentar, tocar no tecido, ver se aquilo é para ela. Como é que eu transmito para ela
que é um tecido fresco? Simplesmente dizendo: "Ah, isso aqui é um tecido fresco"? Não, você pode mostrar uma foto que vai gerar essa sensação de tipo: "Opa, essa foto me passou uma energia de frescor", digamos assim. Uhum. Eu acho que moda também tem uma grande coisa que é a criação de nichos, né? Agora você não precisa ter uma grande loja de departamento com roupas para todos os segmentos. Agora você tem um e-commerce só focado em vestido de noiva, só focado em vestido de festa, só focado em roupa infantil, só focado em adolescente, só focado em roupa de marca. Uhum, A marca ganha o seu próprio site. A marca não precisa mais vender para um departamento, ou a marca não precisa mais estar em diversos shoppings ou abrir um ponto de venda. Vira um ponto de venda global daquela marca. Então tem marcas que têm o site em todos os idiomas. Então você vai comprar uma camiseta da Hering e tem lá o site da Hering no mundo inteiro. Então você vai sim, comprar no Brasil, você vai comprar fora do Brasil, você pode comprar pelo site. Então acho que também dá essa coisa mais acessível para aquela marca, para que ela tenha um ponto de venda global. Então ela consegue vender no mundo inteiro com o mesmo ponto de venda, só traduzindo o idioma e regionalizando as operações. Então vira esse ponto de venda mais fácil. E às vezes o e-commerce ele só é exatamente como eu falei, ele é um ponto para você fazer o seu pedido e às vezes retirar na loja. Então uhum, ele vira uma facilidade também. Então acho que por isso que a moda tem esse grande eh, ganho de aprendizado, porque eles fazem muita coisa e eles precisam vender bastante. Você tem que vender, então você não sim, tem opção. Eh, e aí já tem outras coisas que já foram caindo, que já tem as trocas por estação, você tem que rodar um estoque muito rápido, você tem que trocar as peças muito rápido, e gera margem para o digital, que é o que o digital precisa. Eu preciso rodar estoque, então eu vou ter condições especiais. Eu preciso vender volume, eu acho que também tem um gap ali em moda que a gente não sei se essa pesquisa só fala de B2C, mas talvez tenha muito B2B aí dentro, que às vezes é um percentual do mercado que a gente não vê, que é como as pessoas que compram para hum, revender conseguem ter isso mais fácil. Às vezes é difícil você chegar num fornecedor. Então, quando esses fornecedores montam sites, eles giram muito mais rápido essa venda. E aí você tira esse intermédio de, eu só consigo comprar se eu tiver o contatinho de todos os fornecedores. Não, tem todos os fornecedores agora, tem sites que revendem e os volumes às vezes não são muito grandes. Eu me assustei quando eu fui ver volume principalmente para vestidos que são um pouco mais caros, o volume são 10 peças. Então, para você ser um atacadista, né, você comprar e revender 10 peças não é muito. Para uma uhum, peça que você está revendendo a 500, a 600 reais, você está comprando a 200, não é um investimento tão alto que você precisa pôr em estoque. Então, esse B2B aí, porque 10 peças eu já não considero mais tanto um atacado. Também acho que move esse mundo da moda. sim. E ele até falou aqui, né, a Shopify no blog fala, né, no artigo, o crescimento do dropshipping de moda facilitou também para os empreendedores trazerem isso, né. Exatamente isso. Então, bem interessante. Depois chegamos em alimentos, né? Que as vendas aí esperadas em 680 bilhões, né? Um pouco, uns 100 bilhões a menos, mais ou menos, ali do que moda, né? Mas ainda assim muito alto. E aí entra muito, né? Dentro de alimentos, eu até tô na dúvida aqui, né? Porque dentro de alimentos eu não sei se entra suplementos também, mas aqui eu acho que não. Dentro de alimentos aqui ele tá falando mais em relação ao supermercado mesmo. Então, Comida, iFood, essas coisas entra, iFood, tudo isso entra exato. nesse fluxo, né? Exato, porque você tem o iFood, como você comentou, né, que é uma comida mais na hora, apesar deles terem também a parte do supermercado. O Mercado Livre e a Amazon também entraram nessa também. Então, qual que é o lance? O pessoal quer comodidade, né? Então, eles estão meio que roubando as vendas que antes seriam do mercadinho ali, né, do mercado que tem no bairro. Você já compra direto, vem direto para você. Claro que tem algumas coisas que você não consegue comprar online, você tem que ir no mercado comprar, mas tem muita coisa que hoje você já consegue pedir pelo Mercado Livre, pela Amazon, até de forma recorrente, ou seja, você não precisa nem se preocupar em fazer a lista de compras. Você faz Uhum. uma vez e meio que fica lá, você vai recebendo aquilo. Esse comportamento foi muito alterado depois dos eventos que a gente teve em 2019, 2020, né? Sim. Pandemia, vírus e coisas assim, que as pessoas não tiveram opção. Trancaram todo mundo em casa, então as pessoas tinham que pedir. E o único jeito era pedir online. Então a infraestrutura para isso ficou muito boa. Então, às vezes, até os mercados acabaram virando um estoque itinerante para essas plataformas, né? Então, se eu cuido só do transporte, que é o iFood faz, mas eu tenho o fornecedor ali. Ou então, às vezes, o próprio mercado não é que ele perdeu o consumidor, ele só habilitou a stack de delivery, que se ele fosse fazer independente era muito difícil. Uhum. Então, o iFood é um e-commerce de comida ou de mercado,
porque ele faz essa stack. E isso vai para todos os mercados de alimento, né? Às vezes você tem alguma coisa que você marmita, você não tinha como ter às vezes todos os motoboys disponíveis, você teria que investir. Então você põe no iFood, você vira a sua empresa de marmita e você começa a vender as coisas. E principalmente aquelas que, a pessoa vende marmita, mas pro mês inteiro. Então também é um jeito de vender, atingir um público. Uhum. Então, todos esses canais ganharam maturidade, principalmente nessa digitalização acelerada e forçada. Então, por isso que essa pesquisa de 2024 reflete muito essa aceleração. Talvez alimentos não fosse o segundo colocado em 2019. Sim. Ele passou a ser o segundo colocado por causa dessa necessidade. Aí as pessoas tiraram aquela coisa: será que vai chegar? Será que vai chegar estragado? Será que vai escolher o melhor produto? Elas tiraram esse preconceito que tinha. Uhum. Então ele se torna um segundo canal. E se ainda incluir outras coisas, como você falou, suplemento, que entra em alimentação, aí você tem um mercado americano que movimenta de 10 a 30 bi por ano. Então já teria uma percentual razoável aí de 5% nessa conta e que também faria muito sentido, que ainda tem muito espaço no Brasil para crescer. Então, e aí já é um produto com mais recorrência, que não Sim. necessariamente tem uma disponibilidade, não ocupa. O que não tem uma disponibilidade de mercado? Eles não ocupam 3, 4 corredores como um pão, como um leite. Eles têm um setorzinho deles lá no mercado Uhum. que é bem mais restrito, mas que no digital eles ocupam muito mais espaço e financiam outros projetos. Como a gente falou que a moda cresce muito financiando afiliados, podcasts e Sim. coisas do tipo, esse outro mercado de alimentação, aspas, saudável, que te gera algum outro benefício de saúde, ele também financia várias outras ações no mundo digital. Então você vê que o mundo digital permeia em ter um e-commerce que vende um produto. Então você não tem nenhum influencer grande hoje no mundo digital que não tenha um produto por trás e que isso de alguma forma não esbarre num e-commerce. Uhum. Às vezes você tem que ter esse entendimento. Então, às vezes, o setor de alimento é propício para isso. É o próprio MrBeast, né, ele lançou o chocolate dele, né, A então própria Turma da Mônica. O quanto que a Turma da maçã. Mônica hoje faz você falou maçã, mas quantos licenciamento da marca para vender produto é muito mais uma receita hoje deles do que vender história em Sim. quadrinhos, né? Então, é por isso que esse é mercado de alimentação e que você vê que tem um gap muito grande para a gente cair para o terceiro colocado, que é uma queda ali de 20 a 30, 40%, 400 bilhões para 600. É muita diferença. Então, realmente tem alguma coisa aí que aconteceu que sacudiu esse mercado, né. Não, perfeito. E é bem nichado também de alimentos, né, porque você tem aqueles e-commerces que vão ser focados em alimentação saudável, aqueles alimentação vegana, aqueles lá que são, sei lá, um cerealista, tem aqueles lá que vão ser focados mais na entrega rápida, como por exemplo a DAC, o iFood, enfim, então E aquela coisa que traz marcas do distribuidor ou do fornecedor, do fabricante direto para o consumidor, café, uhum. doce, É coisas que coisa que você antes tinha. você, por exemplo, olha que interessante isso. As O pessoal fala muito bem do café mineiro, né. Antes quem estava, sei lá no sul, não tinha como comprar o café mineiro se não tivesse no mercadinho dele. Agora você consegue pedir diretamente lá Do do fornecedor, né. fornecedor. Então você consegue você começa a atingir o Brasil, a gente falando, você atinge o Brasil inteiro que tem um tamanho muito grande com o e-commerce. E aí agora a gente tem uma infraestrutura que também avançou muito de logística para poder entregar no Brasil inteiro. Eu trabalhei na Avon 2013, 14. O grande problema e o grande faturamento da Avon na parte norte e nordeste era tênis, livro e sabonete, porque ele conseguia levar esses produtos, tênis e livro, muito mais barato do que as lojas que tinham lá, entregava no Brasil inteiro, porque tinha essa estrutura de entrega via revendedor. Então ele tinha os centros de distribuição, mas o ponto final era o revendedor. Uhum. Então ele já tinha o cliente final mais fácil para entregar. E sabonete, que era uma coisa que a gente não contava e se surpreendeu. A gente era a empresa que mais vendia sabonete no Brasil. E foi muito sem querer, porque não era o carro-chefe, mas quando veio taxações para a área de cosméticos, o único produto que se salvou foi sabonete, porque era um produto diário e a gente vendia no Brasil inteiro. Então, isso foi bem engraçado de se ver. Bom, e aí vem para justamente o que você falou que tem uma queda bem grande, que é bricolagem e ferragens, né. Que aí ele fala aqui que é muita questão do it yourself, que também deve ter crescido muito, né, durante 2020 e tal, principalmente estava todo mundo em casa, tipo, deixa que eu faço mesmo, eu aprendo aqui no YouTube, enfim, cresceu muito. E também são produtos que têm muita recompra, né, tipo disco de serra mármore, disco e tudo mais, isso aí vai desgastando, a pessoa tem que estar toda hora comprando novo, né, então gira muito essas coisas também.
E aí você vê que é mais um comportamento de mercado americano. Eu acho que isso daqui destoa bastante do mercado brasileiro. O brasileiro não tem muito essa coisa do faça você mesmo. Porque é muito barato a mão de obra, né? Isso, o Brasil é especializado em serviço, então serviço no Brasil é muito barato, só que tem a contramedida, produto no Brasil é muito caro. Então você não quer ficar gastando aquele produto se você não sabe fazer, então você Uhum, contrata uma pessoa para fazer. Então eu acho que seria o nossa terceira posição, provavelmente no Brasil seria serviço, e uhum. não comprar as coisas para fazer o serviço. Isso estaria num patamar um pouquinho abaixo. Boa. Aí vem então eletrônicos, que são os queridinhos dos marketplaces e os mais difíceis, né? Se Uhum. falar, o que que mais vende? Putz, com certeza o marketplace vende muito eletrônico e é sempre aquele, é o que ninguém recomenda você entrar, porque é cruel. Aqui realmente a batalha é cruel, eletrônico, a não ser que seja uma marca sua, um produto que você mesmo desenvolve. Do contrário, é algo bem cruel você entrar nessa disputa de eletrônicos O de brasileiro marketplace. entra na parte de eletrônico, mas não como eletrônico, ele entra como os assets, né? Então, os advisors, Sim. as personalizações, as capas, os acessórios, Uhum. porque é uma coisa que é fácil, é um mercado fácil de crescer, a margem é muito alta e todo o eletrônico precisa de um acessório, seja uma capa, seja uma película, seja um hub de USB, seja um pendrive. Então, o brasileiro pega esse mercado de eletrônico não para o mercado de eletrônico, mas para as coisas que advêm disso. Então, acho que difere um pouquinho do mundo por causa disso, porque, como você falou, a concorrência é um pouquinho mais pesada nisso e a margem é muito apertada, né? Sim, mas uma coisa legal é que para você contornar essa parte da concorrência, né? Todos os nichos que a gente comentou até agora, moda e vestuário, alimentos, até bricolagem, ferragens e eletrônicos, são é, áreas que dá para você nichar bem, sabe? Você pode Uhum. pegar um nicho extremamente específico e mesmo você dominar aquele nicho, sabe? Beleza, você vai dominar, vamos supor, 0,1%, mas cara, você tá pegando 0,1% de 464 bilhões de dólares. Quanto que é isso? É Sabe? muito Às vezes grande. o pessoal não pensa nisso. Pensa nesses dados aqui como se fosse uma pizza. Cara, pensa se você vendesse para 0,01% dessa pizza. Sabe? Se você tivesse esse mercado. É muito melhor você falar, nunca vou bater, sei lá, a Samsung, por exemplo. Não vai mesmo, mas você pode criar uma coisa super nichada que você vai vender para uma parte desses clientes e vai ser feliz e ter seu lucro ali numa boa. E é o que a gente viu nas DNVBs, né? Que são as marcas nascidas digitalmente. A vantagem que você tem é de ser pequeno, porque você consegue fazer o que as grandes não conseguem, Uhum. dar uma atenção específica, personalizar alguma coisa, ter clientes mais específicos. Às vezes você já tem um cliente que é um cliente que consome produtos de alto valor, mas ele gosta de coisas personalizadas para alto valor. Então tem uma marca que eles fazem, cara, é incrível como eles ganham dinheiro. Eles fazem apoiadores de madeira personalizados para organizar post-it. Uhum. Você dizer quando é que isso ia pegar? Só a internet consegue fazer isso Uhum. pegar. Então, eu acompanho o designer que faz o produto. Ele faz então os apoiadores de madeira para apoiar o seu post-it. Então, depois a marca tem que ter toda aquela venda de organização, tarefa. Então, ele vem bater que as ferramentas online não te dão a experiência física, tudo, mas no final das contas ele vende um apoiador de post-it. É. Entendeu? Aonde que isso ia conseguir? E isso entra na terceira categoria lá de bricolagem, faça você mesmo. Você pode fazer um apoiador na sua casa, põe Uhum. um livro, põe alguma coisa, mas ele tem um produto nesse nicho. Então ele dá uma solução muito boa e é um produto de alto ticket, porque a marca é envelopada para uma pessoa que já tem uma performance boa, para você que é designer, para você que é empreendedor solo. Então ele já tem um nicho ali que ele consegue Uhum. trabalhar. Coisa que uma Samsung e uma Apple nunca conseguiria desenvolver um produto desse, porque foge muito do segmento deles, mas conversa com o mesmo produto. Sim, e todos esses nichos, todas essas categorias, além de dar para você nichar bem, são produtos assim que dá para você ir de muito barato a muito caro, né? Então dá para trabalhar bem. Tem aqui então, na sétima posição da lista, mídia, né? Que seria a parte de livros, música, filmes e jogos, né? Aqui já entra mais em alguns softwares. Até livro hoje em dia está mais pro lado de software com e-book do que justamente o livro físico, mas ainda vende bem. E mídia deve entrar tudo aí, deve entrar Google, deve entrar Meta, deve entrar tudo isso mesmo, e aí são 438 bilhões, aí você vai falar, porra, são as Ah, maiores não, aqui eu acho que empresas tá do falando mídia. mídia, o aparelho, o consumo de venda? Por exemplo, vai ser o PDF do livro, Ah, sabe? tá, O entendi, arquivo da música. entendi. Então entra só o que eles têm de segmento de, tipo, fazer as assinaturas pra você receber Isso. conteúdo, pra receber Play Store lá free, essas coisas que tem mais. Sim, exatamente.
E aí eu não sei nem se são dados apenas é da estatista o dado, né, então pode ser mais global mesmo, não só Shopify. Entendi. É, mas não tem muito comentar sobre mídia, né, eu nunca trabalhei com e-commerce que vendesse essas coisas também. Ah, mas eu já trabalhei com parte de livros, a gente usava como estratégia para vender um produto digital. Então você dava o livro de graça e aí você cobrava só o frete. Sim. Isso gerava uma base, porque livro tem uma percepção de valor muito alta. Uhum. Por pior que seja um livro, ele na estante ele é bom. Ó que coisa, né, porque aqui a mídia tá falando justamente do e-book provavelmente, né, e você vê que o e-book ele é muito pouco valorizado, e um livro físico é muito valorizado. O conteúdo é o mesmo. É, o conteúdo é o mesmo em teoria, mas um é muito valorizado, o outro é pouco valorizado, É né, a então bem percepção de curioso. valor, né? Em games, né? O quanto que a gente conseguiu reduzir o custo de um. Apesar que não reduziu muito, mas o game hoje digital custa o mesmo valor do game físico, né? Então não é a mídia, não é tudo que vem, né? É a propriedade intelectual do game, né? Sim, tem até uma frase que é legal que o marketing é uma guerra de percepção e não de produtos, né. Às vezes o produto é o mesmo, às vezes o seu produto é até melhor do que o do seu concorrente, mas se você não conseguir passar essa percepção, você não vai vender. É. E pra música ali, né? Música é gratuito, era pirateada, agora no Spotify você paga, mas ainda. Ah, tem todos os problemas disso, mas, né? Uhum, Já foi uma coisa que era premium, você tinha que comprar um CD, senão você não tinha música, então você vê como sim. muda a percepção de valor das coisas. Entramos aqui então em móveis, né, que entra até no que você falou aí, né, da parte dos post-its, né. É, entra essa coisa, e aí tem bastante coisa que a gente vai falar que a pessoa não vai comprar colchão, mesa, que você tem que ter uma experiência. Às vezes o seu e-commerce, como eu falei, ele é uma ponte da venda disso. Às Uhum, vezes ele é a Magazine Luiza, como eu falei, todos os pedidos são digitais. Então todos os pedidos, em teoria, da Magazine Luiza, mesmo que você vai na loja, são e-commerce. Então tem essa coisa de digitalizar o processo que também entra para essa conta. Então pode fazer sentido. Ou às vezes você já pré-encomenda, quando você chega na loja, você só vê se é realmente aquilo, você faz sim. uma pré-venda ali. Então você pode. Às vezes o e-commerce não é só o ponto final, ele É, pode ser um retire na ponto loja. inicial, pode ser um É o lançamento. catálogo, né, a pessoa vê da casa dela: "Putz, me interessei por isso", aí ela vai buscar a loja mais próxima. Isso, então é também uma oportunidade de você mostrar o seu produto para diversas pessoas que estão buscando. A pessoa está buscando. Você sabe que Uhum. ela está buscando aquela solução. E agora o Google não precisa mais só te trazer um blog que vai falar sobre colchões, ele É já uma pode trazer a vitrine, né. loja, né? Você tá buscando colchões, ele vai te mostrar uma vitrine de várias lojas com várias opções de Você já colchão. consegue comparar preço. Então, às vezes você pode não finalizar a compra ou pode finalizar a compra online, que hoje já acontece bastante, mas mostra que tem um mercado gigante, gente. São 283 bilhões de dólares no mercado americano. Imagina isso no mercado brasileiro, o quanto ainda está imaturo. Isso A- aqui é global, então acho que contempla algo mais Tá bom, amplo, mas que mesmo assim é se o muito Brasil grande. for um bi disso daí, olha o quanto que o Brasil pode crescer, porque o Brasil tem população para isso. Uhum, sim. E que não é digitalizado ainda. Que você tem esse preconceito que você não vai conseguir vender esse tipo de produto. Então, como você oferece produtos de luxo? Como é que você oferece produtos do dia a dia? É muito. Eu não sei se você já entraram numa Marabras da vida, na própria Casa Bahia, quando você vai ver Madeira Madeira, que é uma loja de imóveis. Então, eles tentam migrar toda essa experiência para o digital. A própria Mobly, Uhum. que é uma loja de imóveis, na loja você tem os totens para você ter essa experiência digital. Então a loja é showroom, a loja agora não, você não fecha mais o negócio. Isso mudou muito o comportamento. Então tem espaço ainda para crescer. Imagina você faz uma coisa específica, um móvel específico, você é um Sim. fornecedor de madeira, você quer vender direto para o seu cliente, você tem oportunidades para fazer nesse segmento. Sim, e colchão, e-commerce de colchão, eles são muito bons com marketing, assim, é absurdo, assim, é porque, assim, é um produto que é tão difícil de você explicar, né, tipo, colchão acho que até mais do que moda é importante você explicar bem, porque acho que na verdade eles até trabalham isso, né, da parte da garantia, de você recebe o produto, você pode devolver. Mas imagina o trabalho de você devolver um colchão, sabe, de você ter que fazer a logística reversa disso. E é difícil vender colchão. Meu avô trabalhou muito tempo vendendo colchão. Você tem muita tecnologia nele. Então você E tem o que, ticket é tipo, alto e a pessoa vai usar aquilo por por anos. anos, né? Então ela demora para tomar decisão. É quase como comprar uma casa, em termos de tomada de decisão. Você vai ficar por 10 anos, pelo menos, com aquele produto. Então é muito difícil de vender e tem muitas diferenças, produtos muito bons, muito ruins, o preço é muito elástico, né? Sim, e uma coisa interessante que você falou agora, né, uma coisa que eu noto muito comum nesses e-commerce de colchões, é que eles colocam sempre, 10 anos de garantia. Só que 10 anos já é o esperado que dure um colchão. Uhum. Então é meio que aquela história lá de você anunciar o básico como o obrigatório como se fosse um benefício, sabe. Tipo: mas todas as marcas de de cereal é cereal integral.
Mas elas não anunciavam que era cereal integral. Aí veio uma marca lá, anunciou cereal integral, aumentou as vendas, sabe? Uhum. Toda ação, beleza, mas se você não anuncia, a pessoa Ninguém não fica sabe. sabendo, né? E uma coisa interessante aqui também é que a parte de designer de luxo, né? Porque é aquilo que eu falei dos nichos, né? Você vê que são vários segmentos que dá pra você nichar muito. Então, dá pra você vender apenas móveis super de luxo, feito por, sei lá, às vezes pessoas renomadas, enfim. E você resolve o problema de gente que tem muito dinheiro e você vai ter poucas vendas, mas vão ser vendas muito rentáveis. Então, basta você escolher um nicho aqui nessas categorias que você vai ter muito sucesso. Entramos então em bebidas, que é similar a alimentos, né? Uhum. Só que eu acho que eles separam bebidas exatamente porque tem essa coisa de cerveja, café, Uhum, chá e coisas sim, assim. Principalmente bebidas alcoólicas, eu acho que puxa muito. É legal eles sim. separarem pra tirar de alimentos, né? Boa. E mostra aqui que online, geralmente, a pessoa vai comprar bebidas se for ou algo muito diferente, né? Algo que não encontra no mercado, ou quando é algo mais premium mesmo e tudo mais. Uhum. Beleza e cuidados pessoais, eu até me surpreendi disso aqui tá tão baixo. Também porque eu trabalhei no mercado de Aham. cuidados pessoais e beleza. A Avon, líder de mercado, faturamento anual de 3 ponto alguma coisa de bilhões. Talvez seja por uma visão global, tá? Porque esse mercado ficou muito difundido. Perderam-se as grandes marcas, né? Antes você ainda tem elas, né? Avon, eh, L'Occitane, Natura. Coty, Natura. Natura comprou a Avon, né? Consequentemente. Hum, Então, mas mesmo assim, as marcas pequenas se tornaram muito grandes. sim. Então você tem sim 10 grandes marcas dessa área, que provavelmente devem ser metade dessa fatia aí de 200 bilhões, eles devem fazer 100, mas você tem os outros 100 para um mercado muito disperso. Muito disperso. E tá E todo mundo feliz, tá, gente? Não é nossa, deve estar uma luta, né? Eles lutam, mas estão muito felizes. mas com essa história, eu sou influencer e depois eu lanço um produto Sim. disso. Como ele usa muito no dia a dia, ele tem esse público, né, já consome isso. Então criou grandes mercados disso. É E é bom. interessante porque olha como o digital, né, ele trouxe gostam de chamar de democratização das coisas, né. Pensa você como um criador famoso. Antes, para você experimentar lançar um produto, você tinha que ter uma loja física. Não só uma loja física, você tinha que beleza, eu quero vender para o Brasil todo, eu quero vender só para cá. Uhum. Porque se você quer vender só para uma região, beleza, você abre uma loja. Se você quer vender para o Brasil todo, você tem que abrir várias lojas, contratar pessoas e tudo mais. Agora, com o digital, você basta desenvolver o produto, bota lá, faz um lançamento, vê se vende, vê se não vende e já era, entendeu? E às vezes você não precisa nem produzir o produto, você já tem Exato. a fórmula guardada, você faz o marketing, faz uma pré-venda de tudo isso e só depois você vai para produção. Entra como parceiro em uma loja que já Era existe, era uma sócio, né? era uma barreira de entrada muito grande isso antes do teu digital, porque você não conseguia pré-vender, você tinha que ter o produto para vender, para a pessoa ver a amostra, para ver como é que funcionava. Agora você consegue com a sua personalidade, seu influencer, pré-vender esse produto muito mais fácil. Sim, bem interessante então. E essas lojas, inclusive, elas é engraçado, né? O pessoal do que começou no físico vem pro digital, o pessoal que começou pro digital agora tá vindo pro Veio do físico também, né? físico. Então é muito interessante. Aqui também, produtos de tabaco, eu nem sabia que vendia online. Acho que aqui Eu no não Brasil é que no não. Brasil é proibido, mas lá fora, tem algumas coisas que Se pode. bem que, ó, cigarro eletrônico deve ter online, Tem, mas os no vapes e tal. Brasil é Agora é proibido. proibido, né? Mas tem outras coisas, lá fora tem fumo, tem todas as Uhum, questões de charuto, o narguilé que tem todos aqueles equipamentos, então tem essas coisas que vendem bastante, né. sim. Tem brinquedos e hobbies. Eu acho até meio estranho eles juntarem brinquedos e hobbies, porque são coisas bem, eh, Ma assim, eu acho que eu queria ver quanto que seria só de brinquedo, sabe, porque brinquedo realmente é algo que pode vender mas bem. é aí que tá, é porque exatamente pra gente ver o quanto caiu a receita de brinquedos. Se você fosse Uhum. falar em termos de consumo global, estaria ali entre os top 5 estaria brinquedos. Mas hoje, como agora abriu eletrônicos, jogos, não é Sim. mais brinquedo, e o brinquedo do brincar da criança, eu tenho um pouquinho de experiência com criança, cara, tá muito difícil, porque o brinquedo ele tem que estar atrelado para ele ter valor a uma personalidade, a uma marca, a um personagem. Quando Uhum. você tira tudo isso, o brinquedo não tem percepção de valor. Então é muito difícil de vender. Então o mercado de brinquedo, além da Amazon ter destruído ele, contribuído para sua destruição nos Estados Unidos, no mundo como um todo, ele acaba caindo. E aí ele cai para esse segmento que ele falou, brinquedos educativos. Acaba vendendo mais brinquedo para escola, para Sim. alguns segmentos assim,
mas o mercado de brinquedo que nós vivemos já não existe mais. É. Então, Na verdade, ele ainda existe, só que o que aconteceu? Eles nicharam para o público mais velho. Então você vê o Lego fazendo é aquelas verdade. coisas que é de decoração, né? É, pra criança mesmo, a criança hoje, como ela tá muito, aspas, digitalizada, que é um problema, hoje ela tem muita tela, né? Então a tela acaba tomando o tempo da brincadeira. Ah, aqui tá até, ó, bem legal, ó, eles falam do Brasil agora, ó. No Brasil, ó, o que a gente comentou, eletrodoméstico vai para 20% das vendas, telefonia, que seria smartphone, 13% das vendas. Você vê, então, os eletroeletrônicos, basicamente, Domina o mercado. é um terço aí das vendas só nisso, né? Então, é bem representado em marketplace, sabe? Marketplace é o que você mais vê mesmo. Você entra lá, vai ver celular, vai ver notebook, vai ver essas coisas. Uhum. Casa e decoração, que a gente comentou. Informática, nossa, junta informática lá em cima dá quase 50%. Eletrônico, que também é quase a mesma coisa, né? Nossa, 2 terços das vendas são esses produtos, né? Por isso que e-commerces como o Kabum, por exemplo, são bem fortes, né? Uhum. Tem também moda ali, que vem um pouco mais embaixo, beleza e saúde. Esportes, aqui eles separaram, né? Separaram até esportes e jogos, não sei exatamente. Deve ser só jogo eletrônico, então, né? Tipo, pra Play 5, essas Uhum. coisas, console, interessante. Bom, bem legal essa pesquisa aqui. Dá pra você ter uma comparação. Eu vou deixar o link pra vocês aí no comentário, na descrição. Dá pra você comparar o que que tá fazendo sucesso no mundo como um todo e aqui no Brasil, como que seria. Provavelmente o que faz sucesso no mundo pode ser uma oportunidade no Brasil que não Exato, tá vendo, né? Porque o Brasil é sempre uma foto distorcida do mundo, né? sim. Então, o que vai dar certo no Brasil amanhã é o que já tá dando certo hoje no mundo. Então, acho que vale um insight pra você. Dá uma olhada no que tá dando certo no mundo, vê se tem algum produto que você consegue fazer no Brasil, que a gente tem bastante fábrica boa, bastante produto bom, e abrir esse mercado. Sim, muito bom. Então, é isso, pessoal. Bem legal reagir a esse post aqui. A gente vai trazer mais conteúdo, assim, falando, comentando, né, sobre posts, sobre notícias, essas coisas que pode ser bem interessante para ajudar vocês aí do e-commerce a entenderem melhor esse mercado e a, consequentemente, aumentarem o lucro de vocês. Fechou? Então, é isso. Um abraço aí. E até a próxima. Até. Obrigado por assistirem.